Eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre masoquismo. E, para tanto, eu escolhi a obra de Sacher Masoch, A Vênus das Peles, uma obra publicada em 1870. Do nome Sacher Masoch, o psiquiatra alemão Richard von Kraft cunhou o nome masoquismo, porque nas obras de Sacher Masoch é possível presenciarmos, possível vermos cenas de masoquismo. Cenas em que um sujeito se coloca em situações de humilhação, de tortura física, de espancamento, açoites, traições deliberadamente, consentidamente. E eu gostaria de dizer que nós vamos focar aqui apenas no masoquismo dito sexual, o masoquismo que diz respeito a práticas e comportamentos sexuais. Na psicanálise, nós fazemos distinção entre o masoquismo diretamente sexual e o masoquismo dito moral. O masoquismo moral, ele se dá em situações em que o sujeito se vê, às vezes, em situações de modo compulsivo a uma manutenção da situação, do comportamento que gera para ele mesmo sofrimento. Então, de certa maneira, ele se coloca em posições de vítima e não consegue sair daquelas situações. Ele sempre se percebe como vitimado, como um sujeito que sofre, como um sujeito que se angustia, é humilhado, às vezes pode sofrer algum tipo de agressão física. No entanto, a manutenção dessa situação escapa à liberdade do próprio sujeito de romper com ela. Esse é o dito masoquismo moral, mas nós vamos nos ater a um tipo de masoquismo mais ligado às concepções da sexologia, que é um masoquismo dito erótico. São cenas de dor e humilhação que produzem prazer. E o Sacher Masoch, ou Sacher Masoch, ele trabalha com essas cenas em sua obra A Vênus das Peles. Como nós dissemos, uma obra que foi escrita há cerca de 155 anos atrás. Então, ela é rica em detalhes, ela nos apresenta comportamentos em que um sujeito chamado Severin, e aqui eu vou dizer o nome dos personagens principais, Severin e Wanda é o par que participa de cenas sadomasoquistas. Severin, ele tem um fetiche muito grande por mulheres dominadoras e há um detalhe que faz parte desse roteiro, como toda cena perversa. Há que se ater ao detalhe de que a mulher, para dominar, para infligir castigos a Severin, ela deve sempre estar vestida com peles. Então, a Wanda é uma figura que desperta nele um grande desejo em ser humilhado, traído, avassalado, assenhoreado, faz dele um ser servil, extremamente servil, pelo fato de ser mulher e usar como ele quer peles pelo corpo, peles para cobrir o seu corpo. Então, eu vou dizer aqui, e deixando claro, eu não pretendo fazer nenhuma apreciação estética da obra e nenhuma análise psicanalítica, apesar de a obra fornecer muitos elementos que podem sim
ser explorados pela psicanálise. Mas eu quero mostrar para vocês uma face da sexualidade humana que compõe a sexualidade de todos nós de alguma maneira, mas que em determinados sujeitos esse grau de masoquismo é tão grande que ele pode, inclusive, ser mortífero. No caso do personagem Severin e Wanda, há um contrato em que Severin passa o seu corpo, a sua liberdade, a sua dignidade, inclusive a sua vida para Wanda. Como ele próprio diz, a grande satisfação dele é estar nas mãos de Wanda. Isso é crucial, estar nas mãos, para que Wanda possa dispor da vida dele como bem entender. Obviamente que no Brasil esse tipo de contrato não seria permitido, porque nós temos aqui o que chamamos de direitos inalienáveis, que é o direito à dignidade humana, que é o direito à vida e o direito à liberdade. Desses direitos, ninguém pode dispor, ninguém pode vender, ninguém pode doar, são direitos inalienáveis. Mas aqui é firmado nessa obra, lembrando a vocês, o Sacher-Masoch, ele nasceu no antigo Império Austro-Húngaro, onde hoje é a Ucrânia, e escreve também essa obra em alemão, que é uma língua que ele aprendeu posteriormente. Então, eu quero mostrar para vocês uma dimensão da sexualidade humana que, para muitos, pode ser chocante, mas eu afirmo, em alguma medida, inclusive nas sexualidades ditas normativas, esses elementos podem aparecer. Nem que seja através de um xingamento, um puxão de cabelo, um tapa, uma penetração mais intensa, mais forte, né? Todos esses elementos compõem uma cena sexual que, em grande medida, contém elementos sadomasoquistas. Fazendo a distinção, sádico é aquele que produz o sofrimento, aquele que causa a dor, aquele que domina, aquele que humilha, enquanto o masoquista, e aqui o nome é derivado de masoch, né, cunhado pelo Richard von Kraft, masoch deu masoquismo, que significa aquele tipo de comportamento sexual em que o sujeito obtém prazer, gozo através da dor física ou da humilhação. Então, eu quero elencar para vocês aqui algumas situações em que um ser humano masoquista, e aqui eu não estou falando de um masoquismo necessariamente patológico, como eu disse, há gradações, em que um ser humano que tem graus de masoquismo pode sentir prazer, volúpia, tesão, desencadear um orgasmo, sentir gozo. Então, vamos lá. Ser humilhado, ameaçado, perseguido, avassalado, aprisionado, objetificado, traído, silenciado, martirizado, constrangido, coisificado, pode ser fonte de prazer. Ser maltratado, subjugado, escarnecido, instrumentalizado, amedrontado, apassivado, desprezado, oprimido, pode ser fonte de excitação sexual. Ser emasculado, punido, castigado, surrado, recusado, abandonado, exposto, culpabilizado, importunado e explorado pode ser fonte de gozo. Ser controlado, desumanizado, negado, negligenciado, explorado, injuriado, privado, lesionado, manipulado, vigiado, sufocado,
colocado em situações assimétricas. E no caso de alguns homens ser feminilizados, pode ser fonte de gozo, de tesão, de excitação sexual e, inclusive, desembocar em um orgasmo genital. Então, eu passo agora a citar para vocês trecho dessa obra em que nós poderemos perceber que o comportamento masoquista pode sim ter como consequência prazer. Aliás, a consequência de prazer está necessariamente vinculada ao sofrimento. Então, vincula-se sofrimento, humilhação, dor e prazer, gozo. Está necessariamente vinculado. Aqui o prazer é palpável. Diferentemente do masoquismo moral, em que pode haver algum tipo de satisfação inconsciente, o prazer, a excitação prazerosa, no caso do masoquismo sexual, é palpável. O sujeito que goza com a dor, ele tem consciência de que a dor que o atravessa, o sofrimento que lhe é imputado, infligido, a humilhação que a ele é endereçada, causa-lhe extrema satisfação, extremo prazer, volúpia. Isso é muito claro no caso do masoquismo sexual. O sujeito se percebe gozando através da dor, ou melhor, sendo atravessado pela dor. Elementos cruciais nessa obra de Sacher-Masoch que nós não podemos deixar de falar é a deificação da mulher, a idolatria. Ele é um idólatra do feminino desde que ela esteja em uma situação de poder que lhe é conferido por ele e que esteja vestindo as peles. Olha que interessante. É um sujeito extremamente submisso. Mas na obra nós encontramos também muitos elementos que poderíamos, para usar um termo bastante atual, elementos misóginos. Porque a mulher que é a sua dona, a sua rainha, a sua deusa, ela é vista simplesmente como um instrumento do seu gozo. Ela também é um meio, ela é coisificada, a subjetividade dela é reduzida a agente provocador de gozo. No início da obra, o próprio Severin maltrata uma mulher, porque no final da obra ele é abandonado pela Wanda, e isso estava previsto no contrato dos dois, que ela poderia abandoná-lo, matá-lo, fazer o que quiser, sem que ele pudesse se vingar. Então ele se vinga em outras mulheres. Ele maltrata muito as empregadas, valendo-se de uma ideia dele de que na relação homem e mulher, nós temos que ser martelo ou bigorna. E, no caso, depois de ter sido a bigorna voluntária da Wanda, ele passa a ser o martelo de muitas mulheres. Ele causa humilhação e dor em outras mulheres. Então, é em grande medida misógino. É um erro pensarmos que o homem submisso, o homem que se deixa subjugar em cenas sexuais, ele tem a mulher como alguém acima dele. Muito pelo contrário, ele a reduz de pessoa, de sujeito, a mero objeto, a mero instrumento de gozo. Nós percebemos há muitos casos de dominatrix que são contratadas para humilhar juízes, humilhar delegados, deputados, desembargadores, médicos, sujeitos que ocupam altos postos na nossa sociedade e que se reduzem voluntariamente na cena sexual
em um ser desprezível, abjeto e que busca, que deseja humilhações diversas. Se rebaixam ao extremo. Mas, em momento algum, podemos dizer que esses sujeitos, quando se trata de um âmbito social, que eles enxergam a mulher como um gênero acima deles. Não. A mulher, na cena sexual, inclusive, ela tem um poder ilusório. Eu estou falando mulher aqui porque os personagens Severhan e Wanda é um casal heterossexual em que o gênero feminino domina, faz parte do fetiche de Severhan ser dominado por uma mulher na cena sexual. Mas isso pode, obviamente, e assim, nós temos vários fartos casos em que a mulher também sente satisfação na cena sexual em ser subjugada, obviamente. Isso independe de gênero. Agora, o que eu trago para vocês é que na cena sexual dita, e eu vou usar o termo aqui, perversa, não porque o sadomasoquismo seja algo necessariamente perverso, mas para aqueles que são perversos, como a psicanálise compreende a perversão sexual, né, no sentido de patológico mesmo, essas pessoas reduzem o outro a mero instrumento. Obviamente que em toda relação sexual nós objetificamos o outro é objeto do nosso desejo, mas nós não deixamos de ver o outro como pessoa, como sujeito. Ele não é despojado da sua subjetividade, coisificado ao extremo, desumanizado. Nas relações ditas saudáveis, obviamente. No caso da obra de Sacher Masoch, nós percebemos que sim, esse sujeito que se anula, esse sujeito que se submete, que se entrega de modo radical, ele instrumentaliza, reifica, objetifica o agente das suas punições, que no caso é uma mulher. Então, vamos lá, vamos citar aqui alguns trechos da obra de Sacher Masoch para que vocês tenham uma pequena ideia do que acontece nessa obra. Então, nós temos idolatria, divinização da mulher, soberania, crueldade, né? Tem cenas de crueldade, ele quer uma mulher cruel, uma mulher despótica ou déspota, uma mulher que traia. Na obra, nós percebemos objetificação, subjugação, severidade, petulância, que parte da Wanda para com ele. Então, vamos lá. Cito: quanto mais dedicada se mostrar a mulher, tanto mais depressa o homem ficará insípido e despótico. Porém, quanto mais cruel e desleal ela for, quanto mais maliciosamente brincar com ele, quanto menos piedade demonstrar, tanto mais excitará a volúpia do homem. Será ela amada e adorada. Então, a condição para que a mulher seja amada e adorada, na concepção do personagem de Sacher Masoch, é que ela seja cruel e infiel. A infidelidade, a traição por parte da mulher, aparecerá nessa obra como um dos elementos cruciais para excitar, para desembocar o gozo de seu submisso, Severhan, o seu personagem do sexo masculino, Severhan. Cito: nada excita mais o homem do que a imagem de uma déspota bela, voluptuosa e cruel, que alterna entre seus favoritos de maneira petulante e sem consideração ao sabor dos seus caprichos. Alternar entre os seus favoritos quer dizer entre os seus amantes, aqueles que ela eleger como homens dignos de ter relações sexuais com ela.
Parece-me muito mais excitante ser escravo de uma bela mulher. A beleza aqui também é uma condição para que ele se submeta. Ele fala que ele quer, olha só, ele quer ser castigado, e ele fala, feito uma criança que espera o seu castigo. Nós veremos que faz parte da infância do personagem a punição. Ele foi severamente punido com varas pela sua tia. E isso ele já percebia como algo que lhe causava uma determinada excitação, um determinado prazer. Então quero ser teu escravo, servir-te, tolerar tudo de ti, disse Everham a Wanda. Então preferirei devotar-me a uma mulher sem virtude, sem fidelidade, sem piedade. Uma tal mulher, em sua grandeza egoísta, também é um ideal. Se não puder gozar a felicidade do amor inteira e completamente, então quero saborear suas dores, seus tormentos, até a última gota. Então quero ser maltratado, traído pela mulher que amo. E quanto mais cruelmente, tanto melhor. Também isso é um gozo. Veja como na obra ele faz questão de deixar claro que ser maltratado, que ser pisoteado, que ser traído é fonte de gozo. Isso está muito claro na obra do Mazoc. É muito evidente, ninguém precisa adivinhar. É uma obra muito atual. Hoje nós temos, por exemplo, comunidades chamadas de BDSM que praticam sadomasoquismo e outros fetiches de maneira, eu diria, consensual em muitos dos casos, porque nós sabemos que há muita extrapolação, há muitos sujeitos que se utilizam do dito consensual para cometer abuso. Inclusive, eu pretendo fazer vídeos aqui mostrando até onde vai o consensual, o permitido, e onde entra o abuso. Então, as relações que nós diríamos BDSM genuína, teoricamente, não poderia haver abuso. Mas nós sabemos, sim, que nas relações de dominação, os sádicos, os homens, eles se aproveitam, sim, da situação de poder para cometer abusos. Obviamente que não todos. Numa relação assim, um só pode ser martelo e o outro bigorna. Quero ser bigorna. Não posso ser feliz ao olhar a amada de cima. Quero poder adorar uma mulher e só posso fazê-la se ela for cruel comigo. Só se pode amar verdadeiramente o que está acima de nós. Olha a devoção, a idolatria. Uma mulher que nos subjugue pela beleza, pelo temperamento, pelo espírito, pela força de vontade, que se torne nossa déspota. O quão proximamente estão aparentadas a volúpia e a crueldade. Aqui uma aproximação entre volúpia e crueldade. E eu diria, são poucos que no século XIX conseguiram enxergar esta conexão íntima, radical, entre crueldade e volúpia em alguns casos. Eu gostaria de citar o filósofo alemão Nietzsche. Nietzsche, em sua obra Além do Bem e do Mal, ele já chama a atenção para o gozo na crueldade. E ele usa esse termo, gozo na crueldade. Então, são poucos antes de Freud. Obviamente que eu citei a obra de Sacher Masoch, nós temos também a obra do Marquês de Sade, mas no caso aí é diferente, porque é o agente do gozo é que sente prazer, a revelia do prazer de quem é sadicizado. Então, Sacher Masoch mostra que ser subjugado, submetido, humilhado, radicalmente privado de liberdade, ser dessubjetivado em grande medida, pode sim ser fonte de gozo.
E depois, também no século XIX, né, é contemporâneo de Sacher-Masoch. Nietzsche também fala de determinadas volúpias, gozos relacionados à negação de si, à renúncia de si, ao autoflagelo, e aponta, inclusive, o cristianismo como uma religião que proporciona satisfação com a negação de si, com a humilhação e com a mortificação do corpo. Obviamente que ele não usa a palavra masoquismo, porque, como eu disse, é uma palavra que foi cunhada em 1901 pelo alemão psiquiatra Richard von Kraft, e Nietzsche morreu em 1900. As obras dele são mais ou menos contemporâneas da obra do Masoch. Mártir do amor, mártir de uma mulher. Que gozo era para mim quando podia, ajoelhado diante dela, beijar-lhe as mãos que outrora me castigara. Então, me açoita, me maltrata, puna-me, e eu ainda beijo as suas mãos como forma de submissão radical, como forma de agradecimento pelas dores, pelos flagelos, pelos açoites infligidos a mim. A senhora pode ver como o caráter suprassensual, aqui eu chamo a atenção para a palavra suprassensual, que é a relação sadomasoquista. Como a palavra masoquismo foi cunhada a partir da leitura da obra do Masoch, ele usa o termo aqui suprassensual. Então, podemos ler aqui como sadomasoquista, né? Obviamente, seria anacrônico utilizar esse termo, por isso ele usa suprassensual, que é um termo posterior a ele, inspirado na obra dele. A senhora pode ver como o caráter suprassensual sempre dominou em mim a partir do fato de, no que respeita à minha tia, apaixonar-me pelos cruéis golpes de vara que dela recebera, como eu disse anteriormente. Já na infância, ser golpeados pelas varas da tia, ser punido, ser castigado, já era para ele fonte de alguma espécie de prazer. Para mim, não há um estímulo... Não, repito. Para mim, há um estímulo peculiar no sofrimento. Estímulo, sofrimento como estímulo. Nada é mais propício para atiçar minha paixão do que a tirania, a crueldade e, sobretudo, a infidelidade de uma mulher. Ele possuía um gozo infinito, avassalador, arrebatador, ao ver a sua Wanda sendo possuída por outros homens na cena sexual. Padecendo as coisas mais horrendas como uma espécie de alegria, desde então sofrer, suportar torturas cruéis, me parece um gozo, e de maneira bem especial se forem infligidas por uma bela mulher. Pois, desde sempre, toda a poesia, bem como tudo o que é demoníaco, se concentrou para mim na mulher. A esta dediquei um verdadeiro culto. Ser escravo de uma bela mulher, a quem amo, a quem adoro. Sim, me amarre, me chicoteie, me dê pontapés, enquanto pertence a outro. Veja o gozo da humilhação, o gozo da dor e do sofrimento. Ele quer que, no momento da traição, no momento em que Wanda, a sua deusa, a sua rainha, a sua adorada, a sua amada, a sua dona, enquanto ela transa com outro, que ela o chicoteie,
o pisoteio e o chute para longe. Chicoteai-me, eu te peço, é um prazer para mim. Chuta-me quando estiveres farta de mim. E agora, um pedido. Se me amas, sê cruel comigo. A prova de amor que ele pede a Wanda é a crueldade, o sofrimento infligido a ele. Os golpes caíam rápidos e enérgicos sobre minhas costas. Meus braços, cada um deles cortava minha carne e continuava a arder, mas as dores me fascinavam. Então me pisoteia, eu te peço, do contrário, enlouquecerei. Para cativar um homem para sempre, é preciso, sobretudo, não lhe ser fiel. Sofrerei terrivelmente, mas então te adorarei muito mais. Desde pequeno, isso ocupava minha fantasia, algo que sempre me enchia de doce amor. Vou te adorar cada vez mais fanaticamente, quanto mais me maltratarem. Mas, Wanda, eu disse, sabes que não conheço maior felicidade do que te servir, ser teu escravo, e que daria tudo pelo sentimento de saber que estou inteiramente em tuas mãos, inclusive minha vida. Veja como se trata de um masoquismo mortífero. É uma relação perigosa, em que o sujeito deposita, inclusive, a vida dele na mão do outro. Então, já quebra a norma de que se deve, nas relações ditas saudáveis, ainda que envolva masoquismo, há que ser relações sãs, consensuais, relações que não causem mutilações graves, que não implique na saúde do sujeito, que não ameace a vida do sujeito. Wanda diz: para que tenhas o sentimento de estar inteiramente em minhas mãos, ainda esbocei um documento em que declaras que estás decidido a tirar tua vida. Então posso até te matar se eu quiser. Wanda, minha Wanda, soltei um grito e a apertei impetuosamente contra mim e cobri de beijos sua boca, seu rosto, seus seios. Essa é, afinal, a minha miséria. O fato de te amar cada vez mais insanamente, quanto mais me maltratas, quanto mais vezes me traís, oh, ainda morrerei de dor, de amor, de ciúmes. Veja como é um misto de dor e excitação, de humilhação e prazer, de gozo e ameaça de esfacelamento. O que me apavora não são as dores, os sofrimentos que poderiam se abater sobre mim, nem os maus tratos que talvez me aguardasse. Eu sentia medo de perdê-la. O único medo dele é perder a agente da sua dor. Então, aqui eu gostaria de evidenciar a redução das relações, né, nesse ponto, das relações concebidas por Sarre Masoch na obra dele, na relação amorosa, na relação entre homem e mulher. Esse vínculo se dá apenas baseado numa instrumentalização sexual. Há uma redução do vínculo das relações à dinâmica sadomasoquista. A mulher,
como a natureza a criou e o homem atualmente a educa, é inimiga dele e só pode ser sua escrava ou sua déspota, jamais sua companheira. Vejam como o vínculo objetal, digamos assim, como é reduzido extremamente à relação sadomasoquista. Um homem e uma mulher só serve para o outro na medida em que lhe causa satisfação sexual através da punição. Jamais uma mulher, na concepção do Severin, que é o personagem da obra A Vênus das Peles, poderia ser companheira de um homem. Ela serve ou para oprimir e proporcionar prazer, ou ser oprimida e proporcionar prazer ao opressor. E eu termino com uma frase que eu diria um tanto quanto sádica, que é: quem se deixa chicotear, chicoteado, merece ser. E eu aproveito para convidar vocês a seguir o canal, a curtir o vídeo e a esperar por novas conversas em que eu pretendo mostrar para vocês que nem sempre quem se deixa chicotear merece ser chicoteado. Porque há situações em que o sujeito não consente, mas, no entanto, não consegue se desvincular do seu agressor, não consegue se libertar da situação em que sofre, em que é maltratado, perseguido. Isso é muito importante. Nós não podemos confundir, como o popular confunde, que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que às vezes nós até percebemos uma certa atividade dela naquela vulnerabilidade, que aquela pessoa merece sofrer. Isso acontece muito em casos de violência doméstica, em que, dadas as condições para que uma mulher se afaste de seu parceiro, partindo do pressuposto que ela esteja resguardada das ameaças, que ela tenha condições financeiras, que ela possa se libertar do seu algoz, mesmo assim, ela está vinculada a ele de uma maneira está tão amalgamada que nós pensamos, ela gosta de sofrer, ela gosta de apanhar. E nos próximos vídeos nós mostraremos que não é bem assim que as coisas se dão. Ninguém acha legal passar por situações desprazerosas. Aqui, no masoquismo sexual, está incluso, está necessariamente vinculado à dor, o sofrimento, vincula-se visceralmente à excitação, ao gozo e muitas vezes ao orgasmo. Mas o masoquismo dito moral, ele se dá de uma outra forma. Há situações de extremo desprazer, elas não podem ser ditas como que o sujeito gosta, que o sujeito quer estar ali. Muito obrigado pela atenção de hoje. Aguardemos os próximos vídeos.